Boa tarde a todos. Obrigado pela paciência em organizar. Espero que estejam bem e obrigado por virem à plateia e aos nossos convidados. Hoje temos o privilégio de ter connosco José Afonso Garcia, presidente da Associação Académica da Universidade de Lisboa, que nos vai mostrar um inquérito sobre os resultados do bem-estar e da saúde mental na academia, para começarmos com uma base factual e depois vamos ver como é que podemos dar resposta a isso, com soluções concretas e várias perspectivas, começando pelo João Castro, do Programa de Mindfulness Universitário da Universidade de Lisboa. Arrancou este semestre, uma iniciativa bastante recente, e vai partilhar as suas experiências, o que é que tem sentido, e depois passamos para o nosso convidado da Ashoka, o Alexandre Pereira, que é o Children and Youth Director, e tem agora uma iniciativa que se chama precisamente Spiritually Inspired Changemakers. Então, como é que a nossa fé, a nossa espiritualidade pode estimular a transformação social, e também está a fazer um doutoramento em bem-estar nas organizações, então uma pós-graduação, peço desculpa. Eu já lá chegarei. Sim, há tempo. Exatamente. Bem, precisamos de doutoramentos nesta área. É verdade. E, finalmente, para concluir, a nossa pioneira e grande lutadora pela paz, professora Helena Maruz, muito gratos por tê-la cá. E eu conheci a professora Helena Maruz precisamente no Dia da Felicidade, há 4 anos atrás, e é tão bonito como é que estas circunstâncias nos voltam a conectar. Por isso, muito obrigado a todos. É um privilégio poder estar aqui convosco. Eu sou o Alexandre Seguro, sou um dos membros do Clube da Paz Interior e vou fazer de moderador durante este painel. Então, acho que podemos começar. Afonso, quando estiveres preparado, o palco é teu. Antes de mais, boa tarde a todos. Eu gostava de parabenizar também o Alex pela iniciativa e por ter chegado à frente da Associação Académica e com a vontade de criar este núcleo que já existia na Faculdade de Letras e expandi-lo agora para toda a Universidade. Acho que é de veras importante e parabenizar não só por esta atividade, mas como o núcleo como um todo. O inquérito que eu vos venho apresentar aqui começou a ser elaborado pelo vice-presidente Tomás Antunes, o que é bastante irónico e infeliz que este vice-presidente também teve que sair por problemas de saúde mental, então ele já não se encontra na nossa estrutura, então sou eu a apresentar os dados deles e vou passar a apresentar também a homenagem ao Tomás este inquérito. Este inquérito foi realizado logo a seguir à tentativa de atentado da FLUC. Nós queríamos perceber qual era o impacto na globalidade dos estudantes da Universidade de Lisboa, então nós fizemos uma parceria com uma clínica de psicologia e nessa clínica de psicologia conseguimos que os estudantes da Universidade de Lisboa tivessem direito à primeira consulta gratuita, tivessem também, se tivessem dificuldades, preços mais baixos nas restantes consultas de caráter de saúde mental. E também conseguimos que essa clínica nos imprimisse cerca de 500 flyers para nós conseguirmos distribuir pela Universidade de Lisboa e assim o inquérito tivesse mais respostas. A verdade é que em apenas um mês conseguimos cerca de 500 respostas, que foi bastante bom, porque uma das grandes dificuldades que às vezes nós sentimos é mesmo conseguir chegar aos estudantes da Universidade de Lisboa, porque é uma universidade tão grande e tão ampla que dificilmente conseguimos chegar a todos, mas acreditamos que neste curto espaço de tempo é uma amostra considerável de estudantes das várias unidades orgânicas, conseguimos ter alguma noção. Sabemos também que a reitoria fez um inquérito, mas nós queríamos fazer também o nosso, porque queríamos depois comparar dados e acreditamos que mais análises são sempre benéficas. Alguns dos dados que tenho aqui, eu gostava de também não apresentar-vos os dados, mas analisarmos em conjunto. O nosso maior número de estudantes foi efetivamente o primeiro e o segundo ano, ou seja, estudantes maioritariamente de primeiro ciclo, e também atingimos mais estudantes não deslocados. Sabemos que ser estudante deslocado também é algo que pode afetar bastante nas questões de saúde mental. Alguns dos pontos de controle iniciais nós perguntámos, nós tivemos apoio também de uma psicóloga na elaboração deste inquérito, e das perguntas iniciais era se a pessoa já tinha tido algum apoio psicológico, também para nós percebermos se a pessoa compreendia a questão e tentarmos
daí entrar para as próximas questões. Uma coisa que também a psicóloga nos disse é que muitas vezes as pessoas, quando não estão bem psicologicamente, sentem algumas dores físicas, então nós também fizemos a pergunta se a pessoa se sente tanto bem fisicamente como psicologicamente. E, chocavelmente, metade das pessoas disse que não. Eu não quero que seja tudo pessoas que tenham lesões musculares, eu acredito que seja também muitas por caráter psicológico e realmente este foi um dado que nos alarmou. Alguns dos fatores que contribuíram para o mal-estar, que contribuem para o bem-estar, nós conseguimos analisar, fizemos uma pergunta de caixa aberta e depois resumimos um bocado as respostas que haviam. Era as relações pessoais, de convívio, atividade física, havia pessoas, muita gente a responder, não sabia, isto está com a cor, as cores mais escuras simbolizam que houve mais respostas naquelas mais tipo destas respostas, apoio familiar, tempo pessoal, hobbies, descanso, a universidade, há muita gente que vê a universidade também como uma forma de contribuir para o seu bem-estar. Montes de respostas diferentes e conseguimos igualar e conseguimos fazer esta organização. Uma da análise de rotina e da motivação diária, consideras que te deixas afetar facilmente por situações do teu dia-a-dia? Isto nós notamos que 4 em cada 5 estudantes, a maioria, sentia-se afetado por situações do dia-a-dia. Consideras-te desinteressado nas tuas tarefas diárias? Também aqui, à semelhança da resposta anterior, mais de quase metade das pessoas responderam que em alguns dias se sente desinteressado e realmente é algo que ponderar. Nos sistemas de vida, tens sentido algumas dificuldades em dormir ou em acordar? Também, com o apoio da psicóloga, analisámos que muitas vezes os problemas psicológicos afetam a própria questão das horas de sono, o tempo que se dorme, a qualidade do sono, e nós notamos que muitos estudantes têm dificuldade em dormir. Quanto às refeições, nós analisámos também as refeições porque muitas vezes uma má alimentação também afeta os próprios problemas de saúde mental e nós notámos que em média os estudantes realizam 3 refeições por dia. Se nós analisarmos isto, é pequeno almoço e jantar. Poderá não ser a forma também mais psicológica, mais eficiente de alimentação que contribua para uma boa saúde mental. Sentes que o teu estado de saúde mental piorou após o início da pandemia? Isto foi pouco tempo depois da pandemia e realmente mais de metade dos estudantes tinha sentido, mas isto nós já esperávamos que esta resposta fosse assim. Com que frequência sentes crise de ansiedade, sintomas combinados de taquicardia, sudorose, dificuldade respiratória, mãos trêmulas, pensamentos catastróficos? Aqui realmente foi bastante preocupante porque a grande parte dos estudantes disse que sentia 4 ou 3 crises de ansiedade e isto é realmente também algo que analisar e se há tantos estudantes dos 500 que responderam a este inquérito, a maioria sentiria este tipo de crise de ansiedade, então é porque realmente trata-se de um problema muito grave e estrutural da sociedade e dos estudantes da Universidade de Lisboa. Costumas-te isolar dos teus amigos e família? Aqui, muitos estudantes também mostravam-se isolar, mas também muitos estudantes mostraram que a família e os amigos era uma forma de recuperarem alguns danos de saúde mental que tivessem. Então a resposta a maioritária foi às vezes. Consegues falar abertamente com os teus amigos, familiares, às tuas questões emocionais e psicológicas? Aqui, há respostas bastante variadas, mas a média é bastante ponderada, por isso não há dados significativos que poderemos iterar daqui também. Impacto da saúde mental nos estudos. Já ponderaste em desistir dos estudos por sentir esgotado psicologicamente? Aqui temos um claro risco de abandono escolar por mais de metade dos estudantes. É algo que realmente nos deve preocupar a nós enquanto associação académica e também à própria Universidade de Lisboa. Consideras o teu estudo e a faculdade prioritários em termos da tua saúde mental? Nesta resposta, os estudantes consideraram que sim, acho que não é uma boa ética e uma boa mentalidade de trabalho aqui, acho que também ela deve ser combatida, mas a maioria das pessoas disse não e por isso ainda há um bom dado que podemos tirar daqui. Temos é que ver que estas pessoas responderam sim e talvez. Que tipo de ética de trabalho é que temos também nas nossas universidades? Se é uma ética de trabalho que prejudica a saúde mental ou não? Achas que a comunidade académica tem uma intervenção ativa no que toca à saúde mental? Aqui grande parte das pessoas
respondeu entre 1 e 2, que era por escala, ou seja, consideram que não temos. Só agora é que começamos, efetivamente, temos que lembrar que isto foi feito há quase um ano atrás, e que só agora é que começamos a ter alguns projetos e nota-se que a comunidade académica está cada vez mais ativa e que está mais interventiva no que toca à saúde mental, mas à altura os estudantes não sentiam isso. O que poderia ser feito de diferente na academia relativamente à saúde mental? Aqui a questão estrutural e mais básica é mesmo mais apoio psicológico das faculdades, educação para a saúde mental, também como o projeto do João e do Alex, sensibilização à temática no corpo docente institucional. Nós também, em muitas universidades, entre a Universidade de Lisboa e muitas faculdades, temos às vezes uma cultura de sofrimento que acaba por ser prejudicial, e eu acho que isto foi abaixo, voltou. Flexibilização dos prazos académicos, horários ajustados às medidas dos alunos e menos carga de trabalho. Nós notamos que também, eu pessoalmente sou do Instituto Superior Técnico e às vezes tentam mesmo puxar por nós de uma forma um bocado dura demais. Eu já tive que fazer, por exemplo, 2000 linhas de código em muito pouco tempo e foi algo que nos desgastou eventualmente. Foram várias diretas em cima para conseguir acabar aquele trabalho e várias diretas, não acredito que não seja a forma mais saudável de fazer o curso. Reformas nos métodos de avaliação. Nós também cada vez mais encontramos os métodos de avaliação do século passado e não só põem em risco a qualidade da saúde mental dos estudantes, mas também são, atualmente com o próprio ChatGPT, são métodos de avaliação desatualizados que precisam expressamente ser atualizados. Depois, apoio financeiro e institucional de acesso ao apoio psicológico. Também precisamos de, à semelhança da parte de cima, dar mais apoio psicológico, mas também permitir que os estudantes tenham apoio através do Sistema Nacional de Saúde, apoio psicológico. Divulgação e esclarecimentos sobre os recursos de psicologia, grupos de autoajuda, etc. Nós, por exemplo, nós estamos a apoiar o Alex a criar este grupo de paz interior, mas acreditamos que a divulgação às vezes não é a maior. Se tivéssemos um maior apoio até por parte das faculdades, da reitoria, conseguiríamos chegar ainda a mais pessoas. O que dizem outros estudos? Em concordância, por exemplo, no estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, em concordância com aquilo que já tinha sido escrito em estudos anteriores, a maior parte dos estudantes reportou dormir menos horas e deitar-se mais tarde do que antes do início da pandemia. Nós acreditamos que também a pandemia afetou muito os ciclos de sono dos estudantes. Mais de 50% dos jovens com sintomas de depressão ou ansiedade moderada ou grave não recorreram ao tratamento durante a pandemia. Também notamos que os jovens se isolaram bastante durante a pandemia e não conseguiram resolver também muitos problemas que surgiram no caráter de saúde mental. Diria que é urgente aumentar de forma sustentável a literacia em saúde mental na academia, algo que estamos a fazer agora, nomeadamente a literacia dos alunos, docentes e restante pessoal académico, para que todos saibam identificar as situações com caráter de avaliação especializada e as intervenções que são adequadas. Sendo igualmente crucial apostar em sistemas de referenciação para os serviços que correspondem às necessidades que deem respostas necessárias aos problemas identificados. Aqui também vemos que temos que aumentar esta literacia também para os estudantes conseguirem apoiar os seus colegas e conseguirem identificar. Nós temos feito umas sugestões à própria Universidade de Lisboa, que é os próprios dados de desempenho académico. Por exemplo, nós temos sistemas centralizadores de dados, como é o caso do Fênix, onde os dados de desempenho académico dos estudantes de toda a universidade vão para lá. Porque é que não há um sistema, um algoritmo que analisa os dados de desempenho académico e a partir do momento que o estudante começa drasticamente a decair o seu desempenho académico, porque é que não há uma intervenção neste estudante ou pergunta se está tudo bem? Porque isto bastaria fazer um algoritmo para conseguirmos perceber se estes estudantes estão bem ou não. E são dados que temos e que não aproveitamos. Isto é a maioria parte de informática. Vou avançar. Conclusões. O que é que podemos fazer para o futuro? Que estratégias estão a ser adotadas noutras universidades? Eu acho que é muito importante também vermos o que é adotado, fazermos um benchmarking do que é adotado nas outras universidades. Eu já fui dando algumas sugestões também. Os próprios grupos de autoajuda, usar os dados de informática para conseguirmos perceber que estudantes é que estão a ser afetados. E qual é a responsabilidade da academia? Acho que a academia é responsável sim por isto, a partir do momento que muitas vezes utiliza métodos de avaliação demasiado exigentes, em que o estudante já não está a aprender mais com aquilo, só está a prejudicar mentalmente. Acreditamos que a academia tem uma responsabilidade também muito grande. E qual é a minha responsabilidade? Qual é a tua responsabilidade? Acima de tudo é estar atentos pelos teus colegas, pelos estudantes próximos e procurar ser a linha da frente na defesa aos problemas de saúde mental e apoiar os próprios colegas. E pronto, este foi o trabalho do Tomás, também queria deixar
esta mensagem para o Tomás e agradecer pelo trabalho que ele fez e espero que ele esteja a recuperar também. Pronto, é isto. Se alguém tiver dúvidas sobre algum dado, podemos analisar em conjunto também. Se alguém quiser fazer uma pergunta. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Se calhar podemos dar um espacinho para uma pergunta, se alguém tiver algum comentário. Pronto, nós eventualmente também vamos lançar este inquérito, nós temos evitado espalhá-lo muito porque acreditamos que a partir do momento que o lançarmos vai ser bastante mediático e também não acreditamos que seja a estratégia indicada para este tipo de problemas porque vai, em princípio, trazer mais atenção negativa para a própria Universidade de Lisboa. Então nós temos efetuado a nossa análise e mantendo o inquérito mais interno, mas eventualmente ele vai ter que ser disponibilizado. Então o que vos mostro aqui é uma imagem inicial do inquérito. Futuramente, através das redes sociais da Associação Académica, vão poder ver os restantes dados. Obrigado, Afonso. Muitos parabéns. E é um contributo importantíssimo. Se não há mais questões, acho que podemos passar ao segundo orador, João Castro, que nos vai falar um bocadinho sobre como está a ser o programa do Mindfulness Universitário. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Afonso. Eu também fui estudante do técnico, portanto sei bem o que é que a faculdade puxa. E, na verdade, partilhando muito sucintamente a minha história, foi exatamente na altura em que eu estava no técnico e tirei um ano sabático que tomei contacto pela primeira vez de uma forma mais profunda com o Mindfulness. Portanto, tive uma viagem que durou cerca de 8-9 meses e acabei por passar dois meses e meio dessa viagem, de facto, a praticar formalmente algumas práticas muito concentradas na atenção, também focadas depois em relações interpessoais, como empatia, compaixão, altruísmo. Mas o tema da atenção foi um tema que me chamou muito desde o início, porque a atenção é um pouco esta ferramenta que é útil em muitos e diversos contextos. Pode ser útil para estudar, pode ser útil para aprender qualquer coisa, para praticar um desporto, para ter uma relação. Essencialmente, muitas pessoas que têm estudado e trabalhado em redor deste tema dizem que a atenção é um tema absolutamente central da saúde mental. Eu já vou elaborar um bocadinho o porquê e como é que o Mindfulness vem um pouco corresponder a essa necessidade. Dizer só também que depois tive o meu percurso, voltei para o técnico. Eu, quando saí do técnico, era um aluno assim um pouco distraído, medíocre, pronto, não adoro a palavra, mas tinha assim uma média de 11, 12. Tirei este ano e voltei de facto, obviamente que é multifactorial, mas eu voltei com uma motivação muito mais clara, muito mais precisa, mas também com algumas ferramentas para praticar, para me saber regular emocionalmente, para saber exatamente encontrar essa concentração. E pelo menos durante alguns semestres, não foi até ao final do curso, mas a minha média subiu para 17, 18, portanto foi uma diferença bastante significativa. E, mais uma vez, não foi o único fator, mas muito disso deveu-se a uma prática regular de Mindfulness. Posteriormente, tenho feito outras aventuras, outros trabalhos, estive muito no mundo corporativo, mas recentemente estive a fazer este tipo de programas a desenvolver para empresas como IKEA, Lego, Disney, McKinsey, para uma empresa dinamarquesa. E, portanto, vi também que esta necessidade é uma necessidade que muitas vezes pode surgir nestas idades, surgir até mais cedo, às vezes na adolescência, mas é uma necessidade que não se vai embora, não é? Portanto, mesmo adultos com trabalhos continuam a ter dificuldade em concentrar-se, dificuldade em regular-se, dificuldade em acalmar-se, dificuldade em conectarem-se com os outros, dificuldade em conectarem-se consigo. Ok? Isto foi só um pequeno lamiré. Mas, portanto, o que é isto que eu estou a falar? O que é isto que eu estou a falar do Mindfulness? Antes de mais, há uma premissa subjacente a isto, que é que o bem-estar é uma ferramenta que pode ser treinada, desenvolvida, cultivada. Não é uma quantidade que nós temos no final da nossa concepção, do nosso nascimento, e é com isso que ficamos. Portanto, há certos comportamentos, há certas atividades que nós podemos fazer que nos ajudam, de facto, a estar melhor, a estar bem. O Mindfulness, como nós temos procurado definir ao longo do curso, é uma definição que eu adotei porque há muitas definições e perspectivas diferentes acerca do Mindfulness, mas para simplificar, eu defini como consciência mais aceitação. Consciência do quê?
da experiência externa, sentidos externos, ouvir, escutar, paladar, cheiros, uma outra pessoa, uma atividade que eu estou a fazer, mas também interna, portanto, todo o meu mundo interior de emoções, experiências, pensamentos, tudo aquilo que se passa um bocadinho da pele para dentro. Portanto, estamos conscientes da totalidade da nossa experiência, mas ao mesmo tempo trazemos uma qualidade de aceitação. Portanto, o que é isto da aceitação? Não nos opomos à experiência. Não julgamos se é boa, se é má. Não lutamos contra ela, não criamos mais um conflito interno. Simplesmente criamos uma nova forma de estar, de nos relacionar com aquilo que é. Não é aquilo que nós gostaríamos que fosse, mas é aquilo que é. E ao fazermos isso, ao relacionarmos com aquilo que é, na verdade abre-se um espaço para depois criarmos, para depois fazermos, para depois interagirmos no mundo de uma forma mais construtiva. Mas antes de mais é preciso trazer essa consciência e essa aceitação, sem o qual há uma dinâmica que se estabelece de conflito, de coisas que vão surgir de outras formas, que nos vão controlar, que nos vão aprisionar, e o Mindfulness ajuda muito, de facto, a tomar essa consciência e a criar esse espaço. Há vários estudos acerca de Mindfulness que apontam para diversos benefícios, não só do ponto de vista psicológico, a nível de redução de pensamentos negativos, diminuição de reincidências em depressão, mas também até do ponto de vista físico, a nível de diminuição de dor crónica, a nível de melhoria do sistema imunitário. Portanto, há um leque de benefícios que de facto vem de diferentes estudos, mas que de facto, como o Afonso indicava, o bem-estar psicológico muitas vezes está associado ao bem-estar físico e tem vindo a ser cada vez mais corroborada essa hipótese através de vários estudos científicos. Porquê que faz sentido cultivar esta presença? Porquê que é importante, de facto, estarmos presentes com a nossa experiência? É uma pergunta legítima. Há um estudo da Universidade de Harvard que foi feito em 2010, que se tornou um estudo pioneiro e muito emblemático neste sentido, em que o estudo chama-se Uma Mente Distraída é uma Mente Infeliz. Parece que é o nome de uma telenovela ou de uma série, mas foi o nome que eles deram ao estudo. E o que eles fizeram foi acompanhar cerca de 2.000 pessoas durante várias semanas e perguntaram-lhes 3 perguntas enviadas para o telefone. O que é que estás a fazer? Onde é que está a tua mente? Está na atividade que estás a fazer? E quão satisfeito é que te sentes? E chegaram a 3 conclusões. A primeira pergunto-vos a vocês, mais ou menos quanto tempo, qual é a percentagem do tempo que as pessoas estão focadas naquilo que estão a fazer? 40%? 40%? Em média, qual é a percentagem do tempo que tu estás de facto presente com a atividade que estás a fazer? Que não estás distraído a pensar noutra coisa? 10. Portanto, 10 presente ou 10 distraído? 25% presente. Ok. Na altura não era assim tão mau. Na altura o resultado a que eles chegaram foi 50%. Mas este estudo foi feito em 2010. Portanto, os smartphones tinham acabado de sair. Portanto, eu imagino, e as pessoas que comentam, não sei os autores mesmo, mas pessoas que comentam este estudo e fazem a hipótese de que hoje em dia é bastante pior. Mas 50% foi sensivelmente, 47% para ser específico, o valor a que eles chegaram. Mas isso não seria mau de todo, porque estar distraído não tem que ser mau. Mas o que eles também descobriram é que as pessoas que estavam distraídas estavam mais insatisfeitas. Independentemente do que estavam a fazer e independentemente do que estavam a pensar. Daí o nome do estudo. Uma mente distraída é uma mente insatisfeita. O Mindfulness, de facto, vem dar uma resposta muito concreta e muito substancial a isto, não é? Porque a essência é estar presente, estar consciente da experiência e, através disso, desenvolvemos várias coisas. Desenvolvemos, como já disse, uma maior aceitação com a nossa experiência interna. Desenvolvemos também uma maior capacidade de conexão com os outros, em, de facto, dar atenção aos outros, torná-los reais na nossa percepção. E também, através de práticas muito simples, como simplesmente estar presente com a respiração, desenvolvemos foco e concentração, que é útil nas mais variadas coisas. Portanto, é um pouco apanhado
É assim que eu começo o programa do Mindfulness Universitário, portanto, referindo este estudo, referindo o porquê que isto faz sentido, porquê que é importante. E, finalmente, falar-vos um pouco do programa em si. Portanto, o Mindfulness Universitário é um programa que arrancou este semestre, pela primeira vez, com o apoio e com o patrocínio da Universidade de Lisboa, da Reitoria. E eu não sei se houve algum programa que tentasse ser tão vasto e tão alargado dentro de um contexto académico. Portanto, porque nós abrimos, de facto, às 17 universidades e tivemos 350 inscritos, dos quais 150 estão a aparecer de uma forma regular, que ainda assim, para uma primeira edição, eu acho que é bastante bom. E o feedback tem sido diverso. Eu trouxe aqui algumas citações porque enviei, exatamente, coincidentemente, um questionário a pedir feedback, como é que está a correr, recomendariam isto a um amigo, que benefício, se algum, é que estão a retirar, e tirei aqui 3. Não foi muito selecionado, porque não houve, de facto, assim, coisas muito fora desta caixa, mas eu tirei 3 representativos que disseram o seguinte: maior foco, portanto, em resposta à pergunta que benefícios é que estás a retirar desta prática, maior foco em fazer tarefas, uma de cada vez, e aproveitar o momento presente. Tranquilidade, consigo fazer uma escuta ativa mais efetiva. Consigo aceitar-me melhor e ser menos autocentrado. E, portanto, isto é uma evidência anedótica daquilo que os estudos também corroboram. Mas é bom ver que, de facto, não sou eu que estou aqui a tentar propor os benefícios, são, de facto, os benefícios que os alunos têm experienciado. Nós temos feito isto, portanto, distribuído ao longo de 6 turmas, que estão a correr durante todo o semestre académico. O programa termina no final de maio. Portanto, são 6 horários, 2 online, 4 presenciais, e as turmas estão de facto distribuídas com estudantes diferentes, de sítios diferentes. Portanto, terminava só deixando um convite, tanto se quiserem seguir o projeto, portanto, podem seguir na página de Mindfulness PT, no Instagram, mas, essencialmente, se estiverem interessados ou se tiverem alguém que conheçam que possa estar interessado ou que possa estar a precisar de algumas ferramentas, então, para o convidarem ou para a convidarem a inscrever-se, a seguir-nos e a inscrever-se nas futuras edições, que, pelo que eu vejo e pelo que eu sinto neste momento, creio que é um programa e uma iniciativa que tem pés para ficar. Obrigado. E se tiverem alguma pergunta, estejam perfeitamente à vontade. Sim. Uma pergunta. Quando no início da sua apresentação falou que fez apresentações na Accenture e outras empresas assim do género, foram eles que o procuraram ou foi o João que foi-se lá apresentar aos colaboradores deles? Eu trabalhei 2 anos para uma empresa dinamarquesa que se chama Potential Project, que tem uma rede bastante alargada de contactos nesta área. E, portanto, o meu papel estava no desenho de alguns programas, de algumas intervenções dentro destas empresas. Era muito no contexto da liderança, portanto, de líderes executivos, mas sempre assente numa camada muito sólida de mindfulness. Portanto, nós dizíamos que, de alguma forma, estávamos ali a fazer algum trabalho de fundo de mindfulness, às vezes disfarçado por técnicas de liderança, ou vendido como técnicas de liderança, mas, essencialmente, eram muitos princípios de mindfulness. Era para management superior e não para colaboradores, e que a empresa vê que aquilo está um bocado a descambar e é preciso reequilibrar aqui as forças no pós-pandemia e fazem programas desses no engagement, que eles fazem para os colaboradores, etc. Era ambos. Muitas vezes começámos com as camadas mais executivas, portanto trabalhámos, por exemplo, com a diretora de recursos humanos do IKEA, fez uma experiência em retiro, imersiva, e depois as pessoas vinham dessas experiências tão rejuvenescidas que diziam: eu gostava que os colaboradores da minha empresa tivessem um bocadinho desta experiência. E, portanto, parte do meu trabalho lá também era em escalar esta experiência. Eu trabalhei muito com o digital, com a parte das aplicações digital, portanto, como é que nós conseguimos trazer essas experiências de retiro imersivas em escala para os colaboradores. A rede não era minha, portanto era a rede da empresa que está em todos os países, desde a Austrália ao Canadá, mas era este o tipo de intervenção que fazíamos. E essa rede é possível montar cá em Portugal para as empresas? O Potential Project existe cá, mas pronto, por diversos motivos, um deles sendo o preço e o custo, que muitas vezes as empresas cá ainda não têm essa disponibilidade e abertura para investir. Portanto, às vezes torna-se um pouco mais difícil fazer este tipo de iniciativas.
Resolve-se muito bem o que é que se faz nessas sessões. Se é só dizer assim, o que é que pensar? Então, essencialmente temos 3 tópicos principais. Mindfulness aplicado ao corpo, Mindfulness aplicado ao nosso mundo interior, emoções e pensamentos, e depois Mindfulness aplicado a relações interpessoais. E é um curso eminentemente prático, portanto estamos de facto a fazer exercícios propostos, guiados, com alguma teoria ao mínimo possível para conseguir arrancar na experiência. Mas a ideia aqui é começarmos com o treino da atenção, com o foco da concentração. Portanto, como é que eu consigo direcionar a minha atenção para alguma coisa, mantê-la lá, de uma forma relaxada, estável, clara, consistente. Aprendemos a lidar com distrações, aprendemos simplesmente a ser, a não fazer nada, mas simplesmente estar presentes com uma sensação de presença. Portanto, sair daquela sensação e obrigatoriedade de estar a fazer coisas. Tem que estar sempre a fazer, tem que estar sempre a produzir. Portanto, desligar um pouco isso e simplesmente ter uma outra forma de nos relacionarmos com a experiência, interna ou externa. Eu achei que fosse dar conversas, não é tudo isso, é mais uma prática. Sim, é eminentemente prático. Há depois momentos de partilha de perguntas e de partilha de como é que foi a experiência, o que é que surgiu, qual é que é a prática mais fácil, porque de facto há diferentes formas e caminhos para começar a praticar o mindfulness. Sons, sensações, pensamentos. E depois é importante de facto perceber que não estamos sozinhos, não é só a nossa mente que é um turbilhão. Não sou só eu que tenho as emoções aqui no meu corpo presentes, não é? Portanto, há momentos de partilha, mas é eminentemente prático, experiencial, uma descoberta curiosa e individual. Obrigado a todos. Mais uma salva de palmas para o João. Aqui para os nossos estudantes com ferramentas para a vida, super valiosas. E digo também que seria muito chique relacionar isto com o Fênix e com as notas. Pois, exatamente como o Afonso sugeriu, correlacionar as práticas de mindfulness com as notas na plataforma do Fênix e ver se há alguma relação de aumento dos desempenhos, de qualidade de experiência dos alunos. Obrigado, João. E o João, se tiver que sair mais cedo, é porque vai ter uma sessão agora às 6 horas no Campus da Ajuda, por isso está em missão. Ainda bem que conseguiu ter um tempinho para vir cá apoiar. E sem mais demoras, passamos ao Alexandre Pereira, que vai nos partilhar alguma coisa. Vamos ouvir. Sim, vai ser alguma coisa, porque há sempre muita coisa. Bom, antes de mais, obrigado, Alex, pelo convite. E o que eu vos queria trazer era, no fundo, aquilo que pode ser. Tivemos uma primeira parte excepcional do Afonso que nos traz um diagnóstico. Eu próprio tive a oportunidade de ler um artigo da revista da Universidade de Lisboa que fala de um estudo no contexto da Universidade de Lisboa. Parece que foi esse o estudo que estava a referir-se antes. E eu próprio faço parte de um grupo, para além da Ashoka, enquanto diretor da área de crianças e jovens, e dentro da Ashoka, do projeto Agentes de Mudança Espiritualmente Inspirados. Também estou na pós-graduação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova de Lisboa, nesta área, bem-estar e cultura organizacional. E, portanto, como é que nós levamos isto para o universo das organizações? Mas aquilo que eu achei também interessante foi depois, a seguir, termos aqui um exemplo da prática, ou seja, então temos o diagnóstico e agora o que é que fazemos com isso? E é muito da missão da Ashoka. A missão da Ashoka passa muito por, nos 95 países onde está presente, através da sua rede de quase 4.000 empreendedores sociais, que não são só empreendedores sociais, porque também atuam noutras dimensões. Eu diria, atuam de uma forma sistémica nas 4 dimensões mais importantes: social, económica ou socioeconómica, ecológica e de visões de mundo. E aquilo que é a missão da Ashoka é empoderar, no trabalho que eu faço, essencialmente crianças e jovens, no contexto educativo,
a encontrar ferramentas e soluções para responder à convergência de crises que estamos a viver atualmente. As convergências de crises no plano social, as convergências de crises no plano ambiental, a convergência de crises no plano económico ou socioeconómico e também do ponto de vista daquilo que são as visões de mundo, muitas delas a regressar distorcidas do passado e a trazerem para o presente questões que são muito sistémicas, de desigualdade, questões de género, racismo, etc. Então, o que a Ashoka procura é, através da implementação dos seus programas, empoderar os grupos com que trabalha, pode ser grupos de mulheres, pode ser grupos de identidade de género, pode ser grupos de jovens, grupos de crianças, escolas transformadoras, empresas, universidades. A Ashoka também tem um programa chamado Ashoka University. No caso das escolas, tem mais de 350 escolas transformadoras. É uma rede global de escolas que aplicam métodos e sistemas de educação alternativa. E depois, em Portugal, liga-se a várias redes. Umas mais informais, outras mais formais, que procuram construir modelos de educação transformadora ou modelos de educação que vão para lá daquilo que é o modelo institucional. Aquilo em que nós acreditamos é que as soluções estão numa abordagem sistémica, ou seja, é entender as causas, porque é que existe doença mental. Porque é que existem, no momento presente, pós-pandemia, porque é que existe este enquadramento, este crescimento exponencial dos problemas de saúde mental, que não é a mesma coisa que doença mental, também é importante fazer a distinção. Porque é que existe esta desconexão e como é que podemos abordá-la? Como é que podemos encontrar soluções sistémicas para abordá-la? Exemplos. A Ashoka, durante a pandemia, desenvolveu um programa em parceria com a Gulbenkian de empreendedorismo junto dos jovens entre os 14 e os 24 anos, dando-lhes ferramentas, mentoria, formação, apoio, para que eles próprios se empoderassem e criassem o seu próprio programa. Curiosamente, uma percentagem significativa dos projetos que foram apresentados eram na área da saúde mental. E, portanto, isso revela que também os próprios jovens têm soluções, têm capacidade de construir e criar soluções. Temos aqui um exemplo, o Alexandre criou uma solução focada na procura do bem-estar, da paz interior, através do trabalho que já realiza, e eu acredito que muitas das soluções passam por aqui. Ou seja, criar pontos com a academia, a instituição, as faculdades, portanto, aquilo que é a estrutura instituída e as estruturas de estudantes. Eu também tive a minha época de estudante, eu fui de Belas Artes, não tinha ainda dito, fui de facto da Associação de Estudantes de Belas Artes e participei ativamente no meu tempo em tudo o que era a vida académica e acredito que passa muito por aí, para que os jovens sintam nos vossos programas de empreendedorismo, nos espaços que vocês criam de incubação de ideias, espaços que, do ponto de vista criativo, o termo técnico são espaços criacionistas. O que é que são espaços criacionistas? Espaços que promovem a criatividade, promovem a liberdade criativa, que promovem outros ritmos. Há um dado que eu queria trazer, eu não sou cientista, portanto eu não vou falar da perspectiva científica, aqui a doutora vai com certeza falar de outra perspectiva muito mais bem informada, mas eu dizer-vos, por exemplo, na pós-graduação recentemente tivemos a estudar este aspecto. Existem três questões fundamentais para a nossa inteligência afetiva. 3 aspectos fundamentais. E todos eles estão ligados no nosso sistema à libertação de hormonas. O sistema de drive é aquele que obriga-nos a responder, que é assustador, a fazer milhares de linhas de código num tempo mais curto do que seria normal. Mas há uma parte do nosso sistema que está motivado para alcançar aquele objetivo, está motivado para estudar, está motivado para alcançar mais e, portanto, há uma parte da adrenalina, o nosso sistema hormonal, não é? Liberta a adrenalina e isso é o que ajuda os atletas a treinar mais para alcançar uma meta. É aquilo que muitas vezes nos dá a energia suficiente para chegar a um determinado objetivo. No fundo é o stress bom. Há uma parte do stress que não é negativo.
foi o que nos ajudou, desde que existimos, a chegar até aqui. Mas depois há outra parte, que é o nosso sistema de proteção. E o nosso sistema de proteção liberta uma outra substância, que não é assim tão, em excesso, obviamente, não é assim tão positiva, que são os corticoides. Já toda a gente ouviu falar, não é? Os corticoides, eu que sou asmático até já os tomo, muitas vezes sem querer. E, portanto, se nós estivermos sempre numa resposta de proteção, eu tenho que fazer, eu tenho que entregar trabalho, eu tenho que desenvolver trabalho, eu tenho que ir para as aulas, eu tenho que ir fazer isto, eu não durmo, eu não descanso. Se todo o meu sistema estiver desequilibrado, eu vou andar constantemente num ping-pong entre o drive, que é entregar trabalho, é a minha adrenalina sistematicamente a ser bombada, e o meu lado protetor tenso, em que eu fico tenso, os meus músculos ficam tensos, a minha atividade cerebral fica intensa, não consigo parar, não consigo pensar e estar alinhado com o que estou a fazer. Muitas vezes estou a fazer uma coisa e estou a pensar noutra. E depois esquecemos da outra parte, que é a parte da cuidado, que é que liberta a oxitocina. A oxitocina é a substância que as mães libertam quando cuidam dos seus bebés. E nós libertamos quando fazemos meditação, quando praticamos alguma coisa de autocuidado. Então o que nos falta é trazer esse equilíbrio para as nossas vidas. Trazer mais oxitocina, trazer mais bem-estar, trazer mais atividade que nos resgate e que nos retire desse ciclo vicioso, constante e permanente de drive, produz, faz, estuda, entrega. E o outro que é, eu tenho medo de perder, e que foi o que aconteceu muito em relação à pandemia, colocou-nos num estado de resposta constante ao medo e à proteção, à necessidade de proteger algo que nós nem sequer é uma ameaça real. Porque, da perspectiva da felicidade, se nós olharmos bem, temos um país em paz, apesar de tudo, temos as necessidades básicas, apesar de tudo, satisfeitas. Apesar de tudo, se nós olharmos para o outro lado do copo meio cheio, se calhar até temos tudo o que é necessário para sermos... A felicidade não é uma coisa constante, mas para criarmos as condições para a felicidade. Para que ela vá surgindo. Então, como é que este programa termina? Este programa da Ashoka pode ser um contributo para o bem-estar dos jovens em particular, promovendo espaços de socialização, desenvolvimento da empatia, da aceitação do outro, do diálogo, neste caso interespiritual, procurando promover atividades, iniciativas de bem-estar e focadas em mudanças positivas, mudanças sistémicas positivas e, portanto, aumentando cada vez mais o número dos jovens envolvidos nas causas sociais, nas causas ambientais, dando-lhes ferramentas para que sejam eles próprios a lançar os programas, a criar os programas, a desenvolver os programas. Esse é o princípio com que nós trabalhamos, porque acreditamos que toda a gente é capaz de desenvolver a mudança e acreditamos que somos todos preciosos e somos todos poderosos. Obrigado, Alexandre, pelo teu contributo inspirador e encorajador, e obrigado pelas palavras. É importante aprendermos a cuidar de nós e lá está, os jovens também serem exemplos disso. Sim. E como a professora Helena também daqui a pouco tem que ir para outro evento, do Dia da Felicidade, é bom haver tantas iniciativas a surgirem. Passo já a palavra. Obrigado. Obrigada, Alex, Afonso, Alexandre. Um abraço virtual aqui à distância a cada um, um agradecimento muito grande por hoje verem a correr este momento, que, independentemente da receptividade que tem, é uma pedra de toque importante para a história que estamos a construir na Universidade de Lisboa. Eu tenho tido o privilégio, nos últimos 25 anos da minha carreira,
de me interessar pelos temas da promoção do bem-estar e da felicidade, quer numa perspectiva de investigação, perceber melhor do que é que estamos a falar. Eu Alexandre trouxe aqui alguns exemplos daquilo que a ciência tem permite, de facto, e a psiconeurologia nos tem ajudado a perceber, mas simultaneamente como é que isto pode ser útil na vida das pessoas. Tenho muito respeito pela ciência fundamental, mas para mim tem sido sempre muito importante uma ciência que seja aplicada, sobretudo nestas áreas em particular e no momento da história, quer do ponto de vista do mundo, quer do ponto de vista nacional, que nos tem vindo a preocupar com dados de ter alguma liderança em áreas em que não queríamos ser líderes, nomeadamente em indicadores elevados na área da doença mental, da depressão e da ansiedade e da medicalização através de psicotrópicos. Portanto, temos indicadores pouco estimulantes e que nos devem preocupar relativamente à percentagem de pessoas que em Portugal recorrem à medicação para conseguir lidar com a sua vida. Gostava de sublinhar aqui 2 ou 3 dimensões que me parecem importantes neste processo, até para darmos um bocadinho um enquadramento histórico. Neste movimento que tem vindo a estar muito presente nas universidades a nível internacional, sobretudo na última década, começou a aparecer nas escolas, no âmbito universitário, centros de bem-estar que passaram a ser, nomeadamente no mundo anglo-saxónico, muito uma preocupação ou resposta à preocupação de que não podíamos apenas ter formas de conseguir tratar as pessoas quando elas adoecem, mas que precisamos de ter estruturas que criam condições para as pessoas terem os recursos psicológicos para viverem vidas com a melhor qualidade possível e com a melhor saúde. E nesse sentido, começaram a emergir e são hoje até cabeça de cartaz em muitas escolas do Reino Unido, dos Estados Unidos, etc., o facto de certas universidades terem centros só vocacionados para a promoção da saúde psicológica, ou através de desenvolvimento de programas na área da resiliência, ou do conhecimento da gestão das emoções, nomeadamente das emoções positivas, enquanto instrumento fundamental para a saúde física e psicológica, ou na área da construção do sentido e do propósito de vida. São algumas das linhas com mais desenvolvimento e onde há mais investigação e prática. Isso levou-nos a ser pioneiros aqui na Universidade de Lisboa também, não apenas organizar o primeiro Congresso Mundial, o Simpósio Mundial na área do bem-estar nas universidades, foi em 2016, trouxemos reitores de universidades ou dirigentes de centros de bem-estar nas universidades de todas as regiões geográficas do mundo. E foi um ponto de partida importante também para Portugal aqui se mostrar, e a Universidade de Lisboa, neste sentido de estarmos alinhados com uma visão de uma universidade que se preocupa verdadeiramente não apenas com o desempenho dos seus alunos, mas com a maneira como eles vivem e com a sua saúde a todos os níveis, numa perspectiva holística, não é? A dimensão espiritual, a dimensão psicológica, económica, relacional, etc. Na sequência disso também criamos, na escola onde eu estou agora, depois de 30 anos, a Faculdade de Psicologia, agora no Instituto de Ciências Sociais e Políticas, criámos o primeiro centro de promoção do bem-estar focado nos alunos, nos professores e nos funcionários da própria instituição, onde, ao longo destes últimos anos, temos feito todo o tipo de iniciativas, desde cursos de mindfulness, e o Alexandre esteve ligado a algumas das iniciativas, até caminhadas pela biodiversidade, levar as pessoas a uma consciência do seu lugar no mundo, e do seu papel na proteção deste planeta que nos acolhe com tanta generosidade, para o qual somos muitas vezes pouco amigos. Portanto, sempre numa visão que é naturalmente desta perspectiva de como é que eu cuido de mim internamente e encontro o meu próprio equilíbrio, e aí o Alexandre dá cargas.
mas simultâneo, João, o trabalho que está a fazer extraordinário com esta iniciativa também, mas simultaneamente, não é, perceber e diagnosticar, como o Afonso nos mostrou, mas depois perceber, ok, o meu lugar não é só eu estar preocupado em encontrar-me e estar bem comigo, mas é como é que eu estou bem com as outras pessoas e como é que eu estou bem com todos os seres vivos e como é que, de facto, faço escolhas que hoje sabemos que impactam todos, as nossas escolhas individuais, faço escolhas também que promovem o bem-estar, a saúde e o florescimento de todos os seres vivos. E nesse âmbito, espero que possa ser, de alguma maneira, escalado para outras escolas da universidade, porque me parece que temos que continuar a ter uma forma de trabalhar que é simultaneamente individualizada em cada uma das escolas. Nós vivemos muito isolados e muito separados uns dos outros, e ao mesmo tempo com programas que sejam comuns e transversais. Nesse sentido, criámos há cerca de 5 anos a Cátedra da Unesco à Educação para a Paz Global Sustentável, aqui da Universidade de Lisboa, que tem como objetivo, tem tido, juntar a dimensão dos estudos da paz com os estudos da felicidade. São áreas que não têm tido muita relação, não têm estado muito de mãos dadas e, portanto, temos também feito alguma inovação a nível mundial, já com o impacto de livros que estão a sair nesta área, por autores internacionais, com congressos que estão já preocupados em ter na sua transversalidade, portanto, congressos vocacionados para cientistas na área da felicidade, que estão preocupados sobre como é que trazem a dimensão da felicidade, não apenas da felicidade, da paz, não apenas da paz negativa, que é aquela que é a resolução de conflitos e a prevenção de conflitos, mas da paz positiva, que é aquela que traz a promoção de atitudes de organizações e de instituições e sistemas humanos que promovem a justiça, a equidade, a saúde, a sustentabilidade a múltiplos níveis, etc. Neste momento, e portanto, depois do primeiro grande ciclo de 4 anos desta cátedra, estamos agora com o segundo ciclo, portanto, as cátedras são projetos a 4 anos. Temos feito infinitas iniciativas junto das comunidades. O Renzo esteve connosco há poucos dias, o mês passado, num evento, fizemos um cabeleireiro em Meio Martins. Portanto, a ideia é espalhar os locais onde há pessoas e comunidades interessadas em refletir. Foi sobre a inclusão, o amor e o ódio perante os imigrantes, por exemplo, mas simultaneamente a fazer muitas ações que coordenem constantemente esta de aprender estratégias para nós, mas também de as levar depois de uma forma empática, compassiva. Estamos a investigar a compaixão nas organizações, por exemplo, estamos a preparar um manual para lançar nas empresas sobre como é que podem lidar com o sofrimento dos seus trabalhadores. Estamos a dar formação a chefias camarárias, a executivos camarários sobre liderança empática. Portanto, também como é que a universidade serve não apenas este sistema, o nosso sistema interno, e há tanto a fazer. Obrigada, Afonso, por trazer a perspectiva da educação, da pedagogia e das nossas práticas, que de facto hoje são muitas vezes detrimentais da saúde mental dos alunos e dos docentes em geral. E há movimentos, nomeadamente, por exemplo, da educação relacional. É um movimento também a ganhar tração a nível internacional, que propõe que deixemos de ter aulas nos formatos em que temos e consigamos interagir de formas cada vez mais humanas, próximas, respeitadoras, dignificadoras, em redor naturalmente do conhecimento científico, que é isso que nos une nas universidades, mas não esquecendo nem negligenciando que é nas relações interpessoais que está o âmago daquilo que nos faz feliz e que nos traz saúde, sendo que, por isso, também temos que trabalhar em simultâneo a qualidade das relações que estabelecemos connosco e com os outros. Nesse sentido, a Cátedra tem neste momento uma nova comissão executiva e temos desde uma colega da Faculdade de Ciências que é especialista em oxitocina e nos comportamentos de empatia e na sua promoção, até um colega da Faculdade de Arquitetura que é especialista em realidade virtual e está a estudar como é que através da realidade virtual também aumentamos a empatia e o autoconhecimento. Como é que eu lido com as minhas próprias emoções, por exemplo, se sou posto com uns óculos
no cimo de uma montanha e não sei lidar com os meus medos, por exemplo. Temos uma especialista mais na área das questões ecológicas e sustentabilidade. Temos o professor Paulo Borges aqui, que é um nome nacional e mundial na área das práticas contemplativas, aqui da Faculdade de Filosofia, um especialista mais nas áreas das questões da governança e das questões da economia, para tentar trazer esta visão de como é que promovemos a paz e a felicidade pública através daquilo que é a riqueza do que acontece no conhecimento tão rico que a nossa universidade tem e que precisa de ser posto ao serviço cada vez mais, em princípio, e para começar, dos nossos alunos, dos nossos funcionários, sejam eles docentes ou não docentes. Esperamos em breve poder apresentar à Universidade uma pós-graduação que tem estas temáticas e que vai ser transversal, com professores de todas as escolas, e, portanto, manter o diálogo entre o que é prática e o que é ciência, como é que estamos a fazer e o que é que podemos fazer daquilo que de facto sabemos que está fundamentado em áreas que hoje são áreas de grande expansão. Trouxemos para a Choca, a Portugal, o Ministro do Botão, o Ministro da Educação do Botão, que tem uma visão muito clara, muito mais alargada e holística do que é isto de educar. E por isso o caminho está aberto, está tudo por fazer, mas também há muita coisa já a ser feita para celebrar. E quanto mais estivermos de mãos dadas entre as iniciativas dos estudantes, as organizações fora da universidade, mas que connosco estão interessadas em fazer parcerias para conseguirmos criar cada vez mais, e temos um projeto nesse sentido, embaixadores da educação positiva, da educação para a paz e para a felicidade, em todos os níveis de ensino, e cada vez mais ganharmos consciência que sabemos já hoje tanto sobre o que é que melhora a vida das pessoas, que eu diria até não ético, se nós, investigadores, não partilharmos, não trouxermos com múltiplas iniciativas para a comunidade interna e externa da nossa Lisboa. Obrigada, Alexandre. Muito obrigado, professora Helena, super inspirador e super relevante perceber a história que tem sido feita desde até agora e saber que há esperança e que todos temos algo a contribuir. É muito bom. Obrigado a todos os que participaram neste primeiro painel. E só como ponto para o segundo painel, em que vamos ter o Monge Burin também, por videoconferência. É engraçado e recordo-me também do primeiro dia, em que falei mais com o Afonso sobre a possibilidade de criarmos o clube, em que por acaso falámos sobre os trajes académicos e como na origem dos trajes académicos estão as ordens monásticas que inspiraram os trajes, que entretanto foram afastadas, a universidade secularizou-se, mas é interessante como hoje podemos convidar um monge, uma pessoa monástica, com os seus rolos laranjas, para poder voltar a ter alguma presença, poder dar algum contributo, porque se calhar perdermos alguma coisa desta presença mais espiritual, destas pessoas que também têm algo a contribuir para o conhecimento académico e científico. E agradecer à professora Helena também pelas sementes que tem estado a plantar, as iniciativas que tem estado a iniciar, na qual eu tive o privilégio e o prazer de participar e que já foram estimulando ideias que só agora é que estão a manifestar-se. Por isso, tudo o que está a acontecer, estes novos rebentos, estes novos estudantes, lá está, estão ao ombro de gigantes e há que valorizar muito isso. E ao nosso querido Alexandre, que tanto apoio tem dado aos jovens, não só em Portugal, mas ao nível global. Por isso, agradecer a todos o vosso contributo e é todo este painel tão rico que vai possibilitar depois a apresentação do Clube de Paz Interior, da Associação Académica, na segunda parte. Por isso, muito obrigado a todos e um enorme bem-aja. Para o lançamento de uma nova cátedra mesmo da Universidade de Lisboa, aqui na reitoria, sobre os futuros da educação. E onde Sandra está aqui a dizer que é cruzado. Ótimo. Obrigada.